Olá, pega um café, eu me chamo Liana e tô aqui fazendo um vídeo incongruente num primeiro momento, numa primeira passada, porque estou nômade e vou falar pra você que acha bobagem gastar dinheiro com viagem. Na verdade, eu já disse isso ontem, né? Deixa eu tomar um café pra ver se vem coragem pra gravar esse vídeo. Eu disse no meu último vídeo que eu achava bobagem gastar dinheiro com viagem. E essa frase ficou me incomodando, ficou na minha cabeça, ficou me incomodando. Esses vídeos aqui é para eles funcionarem como se eu estivesse conversando com uma amiga, com um amigo, como se eu estivesse num bar, talvez, conversando. Ou numa mesa com um bolinho e um cafezinho. E eu sempre achei, me incomodava antes a viagem, porque a gente gasta muito dinheiro. A viagem, vamos dizer assim, existem muitas formas de viajar. Hoje eu viajo sendo nômade, então eu viajo morando nos lugares, mas tem aquela viagem mais tradicional, que é a viagem dos 30 dias de férias do CLT. E essa viagem, ela me incomoda, sempre me incomodou, porque ela era um empecilho para eu guardar dinheiro, né? E eu tenho essa visão de que a gente tem que guardar algum dinheiro. E a viagem, ela representava no ano uma parcela muito grande do meu dinheiro. E eu pensava muito assim, eu não sabia por que me incomodava esse gasto com dinheiro. E hoje, depois de fazer algumas análises, de ler alguns livros, eu entendi por que isso era um incômodo para mim. Só que eu quis vir aqui conversar porque eu acho que pareceu assim bastante incongruente, né, hipócrita da minha parte, falar assim, gastar com viagem é bobagem, mas eu sou nômade, eu vivo viajando. Então eu elaborei melhor esse pensamento e quis vir aqui compartilhar. Eu acho que o primeiro ponto sobre gastar dinheiro com viagem é que a viagem, vamos pensar assim, uma viagem hoje, não sei, gente, uma viagem de 20 mil reais, às vezes ela representa 1/12 do salário de alguém, ou às vezes ela representa metade do semestre de trabalho. Então, eu penso, por que uma pessoa pega tudo que ela trabalhou para gastar naquele curto período e pior, depois ela volta e tem aquela sensação, é um vale, né? Ela vai para aquele vale depressivo, porque durante aquele período da viagem, ela dormiu nos melhores hotéis, ela comeu nos melhores restaurantes, todo dia ela via uma coisa nova e ela recebeu muitos likes no seu Instagram. E depois ela volta para uma rotina onde ela tem que lavar louça, ir no supermercado, lavar roupa, trabalhar todos os dias. E a vida é repetitiva e monótona, porque você não conhece coisas novas todos os dias ali no seu trabalho normal, no seu dia a dia normal. E eu sempre pensava, por que as pessoas valorizam tanto isso, né? Mas também o meu modo de viver não era exemplo e não é exemplo para ninguém, porque só trabalhar loucamente e também não fazer outra coisa bacana na vida, pode ser uma viagem, pode ser qualquer outra experiência, tá longe de ser o modelo ideal. E teve um livro que eu gostei muito, eu não tô com ele aqui porque ele tá no storage, onde estão todas as minhas coisas, que é o Coisa de Rico, do Michel Conforado. E ali eu entendi o porquê da minha aflição, dessa aflição da questão da viagem. A viagem é um novo código de classe, né? Então, através da viagem, a gente mostra que tem dinheiro. Porque o Michel Conforado, ele é um antropólogo, um antropólogo, mas a base de estudo dele, o objeto de estudo dele é o ser humano. E ele foi estudar a riqueza, ou
como ele conclui no livro, a performance da riqueza, porque ter dinheiro é só o primeiro passo, ele fala no livro dele. Depois você tem que parecer que você tem dinheiro. Por isso que a galera que faz vídeos da Faria Lima, o pessoal de finanças, eles falam que você tem que parecer pobre, na verdade. Porque quanto mais você quer parecer rico, menos dinheiro você vai guardar. Então, o Michel, ele fala muito sobre isso, sobre o quanto a gente tem que parecer rico. E a viagem, nos dias atuais, ela é o melhor código social pra gente parecer rico. E parecer rico é muito importante. Tá lá no livro do Michel, tá, gente? Eu não tô falando nisso porque eu acho isso... Não acho nada disso, é só a tese do doutorado dele, eu acho. Então, ele fala assim, é importante parecer rico, porque parecer rico te abre portas para você fazer negócios com aquelas pessoas, para você ser validado naqueles ambientes. Então, dependendo do ambiente que você frequenta, é importante que você, na verdade, todo ambiente, né? É importante você parecer pertencente àquele ambiente. Então, se você valoriza aquele ambiente, você quer fazer negócios com aquelas pessoas daquele ambiente, você precisa performar como elas. E hoje está muito em alta a viagem. Ele também menciona no livro um sinal clássico de que isso é verdade, que as salas VIPs são a maior concorrência hoje do aeroporto de Guarulhos, do aeroporto internacional de Guarulhos. Todos os bancos têm um espaço absurdo dentro do aeroporto de Guarulhos, porque quem tem dinheiro ou quem quer parecer que tem dinheiro está lá hoje, agora, no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E você ofereceu uma experiência ali, você reforça a sua marca ali, você captura o cliente ali. Então, a sala VIP mais bonita, quem tá viajando, quer postar uma foto ali dentro. Então, existe esse desejo de ser cliente daquele banco, daquela, enfim, de qualquer... Acho que é mais banco, né, que tem sala VIP, que consegue proporcionar essa experiência para as pessoas. Então, eu entendi que esse discurso, né, de que muita gente fala sobre viagem como experiência, né? Aí tem um outro trecho de um livro, tem vários livros que citam o Thomas Gilovich, eu marquei o nome dele aqui porque eu não lembrava, porque eu lembrei do livro, aquele Seja Feliz, que tem um smile, assim, e eu também fui pesquisar, porque eu também não tô com o livro aqui mais, porque tá lá no storage, e vários livros sobre a felicidade mostram as pesquisas do Thomas, que ele comprova, né? Ele é um psicólogo, também um estudioso lá da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ele fala que experiências são melhores do que objetos materiais para a gente viver a vida, né? Todas aquelas frases também impactantes de pessoas no fim da sua vida, do que elas se arrependem, né? Elas não se arrependem das experiências que elas viveram, elas se arrependem de ter trabalhado muito. Plim, 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 plim. Elas se arrependem de não ter passado tanto tempo com as pessoas que elas amavam. E o Thomas foi lá e empacotou isso numa pesquisa que depois foi base para uma série desses livros, né, que viram best-seller. A base da pesquisa dele de 2003, To Do or To Have, chama o artigo científico dele. Só que nesse artigo ele também menciona que a experiência como objeto, tratada como objeto, ela não é mais válida como experiência, porque ela sai do campo da experiência e ela passa para o campo do to have, que é posse. Então, quando você transforma a sua experiência em mais um objeto, ela vai para o campo da posse, do to have, e não do to do, né? Então, aí, com esses dois livros, né, esse artigo científico e esse livro, eu entendi por que eu achava ruim a viagem. Falava, primeiro, essa viagem, ela tá impedindo de eu guardar dinheiro. E essa viagem dessa forma, tá? Aí eu fui entendendo que a viagem dessa forma me impedia
de guardar dinheiro e também não me deixava mais feliz, porque depois de eu passar uma semana na Disney, vivendo enlouquecidamente, eu voltava para aquela rotina maluca e boa, que eu gosto também da minha rotina, né? Tanto que eu viajo passando meses num único lugar, porque eu gosto de ter rotina dentro da viagem. E claro que isso não é possível de fazer quando a gente só tem 10 dias para gozar daqueles momentos de felicidade. Mas enfim, isso é outro tópico. Então eu ficava triste porque eu não estava guardando dinheiro. Aí eu tinha um pico de felicidade, é tipo um pico de insulina. E depois eu ia pro vale, voltei pra minha rotina, e a vida é isso, a vida é trabalhar, lavar roupa e lavar louça. E esses dois caras me fizeram entender o porquê que isso me incomodava, né? Eles descreveram cientificamente nas suas teses o meu incômodo. E aí eu fui descobrindo, claro, né, nesses últimos anos, outras formas de viajar. E eu sei que pode aparecer alguém aqui dizendo, tá cagando regra, cada um viaja do jeito que quer. E sim, cada um viaja do jeito que quer, gente. Eu tô falando do meu incômodo, da minha frase no outro vídeo, onde eu disse que viajar gastar dinheiro com viagem era bobagem, né? Eu não estou dizendo para você não viajar da forma como, né, você entende que é melhor para você, na sua realidade, no seu trabalho, nas suas condições de vida, né? E por que eu posso viajar do jeito que eu viajo hoje? Porque eu tenho um trabalho que me permite isso. E na maior parte do tempo eu não estou vivendo aquele lugar, eu estou sim lavando roupa, lavando louça e trabalhando também, mas numa cidade diferente, né? Então, não existe muito certo e errado, existe o que funciona para você. Papo de coach. Eu entendi essa questão, então, do status, né, performando a riqueza. Eu entendi que era esse o meu incômodo. E aí, conhecendo outras pessoas, conhecendo comunidade de viajantes, fazendo viagem, principalmente essas viagens que a gente dirige, eu acho que a gente tem um tempo maior para conhecer pessoas, ficando mais tempo nas cidades e conhecendo, né, o mundo atualmente está cheio de nômades digitais, então eu comecei a conversar com essas pessoas, ver que existiam várias formas de viajar. Tem gente que viaja sendo CLT, tem gente que viaja sendo PJ, tem gente que viaja sendo youtuber. Aliás, a gente acha que a gente, né, quem consome conteúdo de viagem acaba caindo muito nos vídeos de pessoas que produzem esse conteúdo viajando. Então, eu achava que a maior parte de quem estava vivendo por aí com mais flexibilidade eram youtubers de viagem ou instagramers de viagem, e não são. A maior parte de quem está viajando por aí são pessoas que trabalham no off como eu. E aí eu percebi que, então existe outra forma de viajar. E aí eu tô encontrando também a forma de viajar que mais me agrada. Tenho os meus sonhos, gostaria de ter o meu motorhome, ainda não tenho, então eu viajo num carro, porque eu viajo com a minha cachorra, enfim, isso é tema para outro vídeo, né? Na teoria, a gente viaja para ver lugares bonitos, sim, também é um ponto. Mas até olhei para a janela para ver um dia tá bonito lá fora. Essa viagem que é mais da experiência, ela requer um tempo maior num lugar para você absorver a cultura daquele local, para você ter tempo para conversar com as pessoas, para você sentir aquele lugar. E aí, tendo dito tudo isso, explicando para vocês porque eu pensava que gastar dinheiro com viagem era bobagem, e depois estou encontrando o meu jeito de viajar. Eu consigo resumir o meu incômodo, que eu era muito questionada a respeito da vida que eu levava, e por só trabalhar, por só pensar que tinha que guardar dinheiro para me aposentar e tal. E aquilo vinha de confronto, né, com os valores que eu tinha ali, que era de pensar para frente, talvez no sentido de pensar e que eu iria aproveitar a vida com 60 anos quando eu me aposentasse.
esses embates, esses questionamentos aos meus valores foram super importantes porque me fizeram ver que com 60 anos talvez eu não tenha um joelho 100% bom para subir vulcão. Aliás, eu subi um vulcão recentemente, caí, torci o tornozelo e talvez eu já não tenha mais um tornozelo. Mentira, meu tornozelo tá bom agora. Mas o pensamento que eu tinha antes, ele foi confrontado e foi ótimo, porque me abriu a cabeça para descobrir que tem coisas que é mais legal se eu fizer agora. E se eu tiver com saúde lá, eu repito com 60, né? Mas talvez eu não tenha essa chance de fazer de novo. E então eu quero entender cada vez mais esses meus incômodos e buscar na literatura e na terapia e nas vivências o porquê desses incômodos e transformá-los em um combustível para talvez viver a vida de uma forma diferente. Tem uma pergunta que eu li em algum desses textos que dizia assim: se você não postasse, você iria para esses lugares? Você ficaria horas na fila para tirar essa foto? Fica aí a pergunta pra gente, né? Então, eu realmente concluí que viagem não é um dinheiro mal gasto, ele é um dinheiro muito bem gasto. Mas para encenar algo, aí talvez ele seja um dinheiro mal gasto. Porque uma viagem como performance, ela vai consumir o teu dinheiro para produzir uma imagem de você. E uma viagem como experiência, ela vai ser um investimento para você criar uma nova versão de você. Então, acho que a reflexão é essa, de que gaste seu dinheiro com viagem. É muito legal viajar, é muito legal conhecer o mundo, é um privilégio que eu sei que muita gente não tem. E então, se você tem esse dinheiro, invista nele, não para criar aquela realidade paralela por apenas 10 dias no ano, que vai fazer parecer com que o resto do seu ano seja miserável. Invista ele para que ele te torne uma versão mais bacana de você mesmo. É isso. Eu acho que é o meu primeiro vídeo de cancelamento, talvez. E beijos e tchau.